Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do livro O Impacto da Criança Interior na Vida Adulta, da minha amiga Mariane M. Barbosa. Se você não viu a primeira aula, assista, porque ficou muito bacana. É uma leitura comentada, só que eu fui tão profundo na minha dedicação aos comentários do livro que acabou virando uma aula. Então, teve aula 1, agora tem aula 2 e eu acho que teremos aula 3, vamos ver. Então, vamos seguir aqui a nossa leitura, da onde eu tinha parado. Eu tinha parado na página 31, que era comparação com os outros. As pessoas que se comparam com os outros, seja com famosos, com os mais bonitos, os mais inteligentes, vivem amargurados pelo que não são ou pelo que lhes falta. Cada um tem seu encanto e você tem o seu. É preciso se aceitar incondicionalmente. Olhamos para a vida do outro para fazer comparações com pontos semelhantes e identificar diferenças. Para alguns, esse hábito acontece tão naturalmente quanto comer. Essas pessoas tendem a ser mais inseguras. A falta de autoconfiança faz com que elas busquem o que está faltando em suas vidas no outro. A insegurança emocional é uma espécie de sensação de desconforto que pode ser desencadeada quando a pessoa tem pensamentos de que não é amada ou não é boa o suficiente para algo ou para alguém, trazendo sensação de inferioridade e baixa autoestima. A comparação se torna prejudicial quando você passa a se cobrar para ser alguém que não é, baseado no que o outro tem e no que você ainda não conquistou. Você se pune e se ridiculariza. Em um mundo extremamente competitivo e exigente, essa atitude está cada vez mais comum. O sucesso e a perfeição são instigados a todo instante nas redes sociais e nos ambientes profissionais. Existem várias formas de quebrar o hábito de fazer comparações e todas elas possuem um elemento em comum: o amor próprio. É preciso ter amor por quem você é para deixar de se importar com o que está acontecendo com os outros e cessar desejos invejosos. É preciso ressignificar sua história pessoal e única do que foi vivenciado de forma disfuncional na infância. Bom, vamos lá, comentários, né? Eu falo bastante isso aqui no meu canal, se você é meu seguidor, você sabe disso. Há uma diferença muito grande, né? Porque essa comparação, ela é muito desleal e ela é muito injusta. Quando você vai se comparar com alguém, sem saber dos pormenores da vida dessa pessoa, tudo que ela já passou para chegar onde ela chegou, tudo que ela ainda passa para ter o que ela tem, né? E também, se você não conhece os bastidores da vida dessa pessoa, é uma comparação que ela é feita em bases muito irreais. A verdade é essa. E as redes sociais, especialmente o Instagram, produzem esse tipo de comparação. Por quê? Agora isso tá até melhorando. Eu vejo algumas celebridades colocando os seus perrengues nas redes sociais. Mas até pouco tempo atrás, isso era impossível de ser visto, né? As pessoas só colocavam viagens, restaurantes, muitas vezes fakes, né? Porque eu posso muito bem ir lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, um dos hotéis mais caros e tradicionais do Brasil, e dizer que, eu queria só conhecer o hotel, porque eu quero me hospedar, e saio lá fazendo um monte de foto e posto que eu tô hospedada lá. E aí, é verdade, não é? Né? Então, assim, aliás, tem um caso aqui no meu condomínio, que eu falei num vídeo meu, que o meu condomínio, ele tem várias estruturas, né? E tem uma parte que é da galera que é muito rica. E tem uma moradora que é do meu prédio, que é um prédio pequeno, de apartamentos de 1 quarto, 2 quartos e tal. É um condomínio legal, mas é um prédio de apartamentos menores. Ela mora aqui, mas quem acompanha as redes sociais dela, acha que ela mora numa mansão que tem aqui, porque ela só faz vídeo saindo da casa, que é uma mansão. Só que, tipo assim, ela nunca fechou a porta, ela tá sempre da porta pro lado de fora. Então, sim, gente, isso pra mostrar o quê? Prosperidade e tal, só que assim, ela não vive isso, entendeu? Então, só pra vocês terem uma noção, o apartamento dela deve valer 400 mil reais e ela mostra uma casa que vale 5 milhões, né? Então, assim, é como a gente comparar o palco do outro com o nosso bastidor. E é muito desleal fazer essa comparação, porque o palco é o lugar que é feito para você brilhar. Tem iluminação, tem beleza, tem cenário, né? Tem maquiagem, tem figurino. Mas o backstage, a coxia, né? Os bastidores, são caóticos, são escuros, são apertados, né? São quentes. Então, assim,
Vocês entendem que é uma comparação que não é completamente disfuncional e errada. Agora, quando você se compara a você mesmo, aí é diferente. Ok, então eu sou essa pessoa hoje e eu quero ser essa pessoa amanhã. Tanto em evoluções de habilidades, talentos, temperamento, quanto em conquistas materiais. E aí você se compara a você mesmo. Não, olha, eu consegui conquistar determinados sonhos, determinadas metas. Não consegui, tive que recalcular minha rota. Aí é mais real. Por exemplo, eu, Tatiana, quero emagrecer. E vou conseguir, até porque é uma questão de saúde. Mas não adianta eu ficar querendo ter o corpo da Gisele Bündchen. Ou até deixa eu pegar alguém que tem uma estrutura de corpo até parecida comigo, sei lá, uma que é baixinha, né, minhonzinha e tal, tipo a Carolina Dickmann, vamos supor. Cara, a Carolina Dickmann tem uma grana que eu não tenho. Ela pode se dedicar a malhar sempre, fazer milhões de tratamentos, ter um chefe em casa com uma comidinha separada para ela. Eu não tenho essa realidade. Então, a gente tem que ser muito pé no chão nesse sentido, de fazer escolhas que são adequadas à nossa realidade. Isso vai gerar até, em alguns momentos pode gerar frustração, pode, mas é muito mais real, né? Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Dando sequência, medo do abandono. Esta é, sem dúvida, uma das feridas emocionais que aparecem quando os pais não podem ou não querem assumir o papel de figura protetora. A falta de companhia e de atenção deixam marcas profundas na criança, especialmente se os pais ou responsáveis nunca estão para acolher esse menino ou menina quando enfrentam seus medos. As crianças têm muito medo da ausência dos pais, o que para ela caracteriza o abandono. No início da vida, nossos filhos ainda não conseguem separar a fantasia da realidade e não têm ainda noção de tempo. Por isso, algumas ausências podem significar para a criança abandono absoluto. Conforme a criança vai crescendo, ela vai lidando com isso de forma mais tranquila e percebendo que a presença dos pais não é possível o tempo todo, mas que eles sempre voltam ao seu encontro. Crianças que têm experiências com negligência na infância podem desenvolver medo da solidão e da rejeição toda vez que não estiver perto fisicamente das pessoas que ama. Acontece que muitas vezes a solidão é necessária para entendermos quem somos e nem sempre as pessoas que amamos estão perto fisicamente de nós. Saber lidar com esse sentimento é importante para a vida adulta. Quando vemos uma criança sendo maltratada, nos sentimos mal e queremos impedir a agressão. Por que nos permitimos então maltratar a nossa criança interior? A maneira como cuidamos de nós é determinante para o amor próprio e o afeto recebido na infância impacta diretamente no seu jeito de amar, nos seus relacionamentos. Geralmente, o amor próprio reflete o jeito de amar e de sermos amados que aprendemos na infância, sobretudo quanto ao nosso relacionamento com as figuras materna e paterna e ao relacionamento entre elas. Eu diria que também na nossa relação com as autoridades em si, né? Com pessoas de autoridade, depois professores, enfim, chefes, né? Porque isso vai a vida inteira, a nossa criança interior está dentro de nós, né? Se nossos pais, por exemplo, eram muito preocupados em suprir as necessidades materiais e financeiras ou não sabiam como nos oferecer carinho e apoio emocional, tendemos a repetir isso ao longo da vida no nosso jeito de amar outras pessoas. Perpetuamos esse comportamento buscando pessoas parceiras que nos tratem da mesma forma ou repetindo tais atitudes com as pessoas que nos relacionamos. Afinal, esse é o padrão de cuidado e amor que aprendemos. É bem interessante porque no Theta Healing, e aliás, quem quiser uma sessão comigo de Theta Healing, é só entrar em contato, porque vou abrir minha agenda ano que vem, em 2025, tá? Para alguns atendimentos. No Theta Healing a gente faz um download, né? Por assim dizer, porque a gente usa esse termo mesmo, que é do entendimento do que é alguns sentimentos, no caso do amor, por exemplo, que é o que eu tô trazendo para vocês, de acordo com a fonte criadora. Porque às vezes a gente tem uma noção muito errada e às vezes a gente não tem nem noção nenhuma, porque se você não vivenciou aquilo na sua infância, como é que você vai saber o que é, né? Como é que você vai querer ser amado se você não sabe o que é o amor? Como é que você vai querer prosperidade se você só viveu na escassez? Então, são feitos downloads do que é, por exemplo, o amor pela referência divina, pela referência do Criador,
para que você possa então instalar em você esse sentimento e aí sim estar apto a receber do universo. Bem interessante, né? Ainda que não seja intencional, nem sempre os pais conseguem oferecer o afeto na infância que os filhos necessitam. Quem não recebe apoio emocional e carinho durante a infância cresce com essa ferida, com sede por afeto. A seguir irei falar sobre apego afetivo. Essa necessidade por algo que lhe faltou pode ser demonstrada de duas formas distintas, desenvolvendo carência excessiva ou, num outro extremo, transmitindo a imagem dessas emoções. Ou a pessoa acredita que necessita muito do reconhecimento e valorização de seu par, ou, por outro lado, que não precisa de ninguém. Porém, esses sentimentos nada mais são do que um mecanismo desenvolvido para compensar a falta de afeto na infância. Logo, não levam a uma vivência harmoniosa do amor. É comum atribuirmos nossa falta de amor próprio aos acontecimentos do decorrer da vida. Não percebemos que sua raiz é bem anterior ao que vivemos e sentimos no presente. Está no histórico de nossa infância, um profundo vazio e falta de carinho gravados em nossas memórias inconscientes que sabotam nossa vida. Necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais nem sempre são supridas de maneira saudável, mesmo que isso não seja a intenção dos pais. Como consequência, vamos desenvolvendo atitudes para conseguir suportar faltas ou excessos afetivos da nossa criação. O que mais vejo em meus atendimentos são pessoas repetindo o padrão afetivo dos pais. Por que isso acontece? Acontece porque a pessoa tem uma lealdade sistêmica aos pais. Mesmo que não queira repetir o padrão, se ela criticar, julgar ou condenar o relacionamento deles, ela repetirá. E aí tem muito da constelação familiar, né, gente? Que é uma técnica incrível nesse sentido, porque aí você interrompe aquele padrão e você não vai passar esse padrão para novas gerações. E tem muito a ver também com os aprendizados que nós vamos tendo na vida. É claro que uma vez que você entenda esse processo, reconheça esse processo, acolha e se determine a mudar, ele não tem mais poder sobre você, né? A escolha é nossa, lembrem sempre disso. Apego afetivo. A pessoa com apego afetivo pode ter baixa autoestima, podendo correr atrás de outras pessoas para preencher o vazio emocional dentro dela. O outro assume a responsabilidade de completá-la e quando isso não acontece, ela faz uso da persuasão para convencê-lo a ficar ao seu lado. Tem um floral de Bach que eu amo, eu sou terapeuta floral também, né, gente? E o floral faz parte da minha vida desde os meus 13 anos de idade. A minha madrinha, que é psicóloga também, ela foi uma das primeiras a trabalhar com floral no Brasil. Ela trouxe, inclusive, o kit da Inglaterra. E tem um floral que é o chicory, que é muito bom para esses vazios de amor, né? E às vezes a mãe foi até uma mãe amorosa. Minha mãe, por exemplo, foi uma mãe amorosa. Mas você, por alguma circunstância da vida enquanto bebê, precisava de mais, ou de mais atenção, entendeu? Ou não entendia aquilo como amor, né? Ou traz na sua alma de outras encarnações, né? Esse vazio. Então é muito legal. O chicory, ele ajuda a dar uma equilibrada nesse seu padrão energético. É bem interessante. Então vamos lá. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém justificar o ciúme excessivo do parceiro com frases como: ele ou ela gosta muito de mim, só isso. Ou ainda, enxergar o controle exercido sobre a sua liberdade como uma demonstração de cuidado. Quem possui essas crenças pode se encontrar preso em um relacionamento tóxico com muito mais facilidade. Como se livrar do apego emocional? A resposta é simples: em você mesmo. Acabar com a dependência é também transferir a necessidade de atenção e de carinho para si mesmo. Em vez de escolher alguém para ser o seu porto seguro, você será o seu porto seguro. Quando falo de apego afetivo, estou me referindo à dependência psicológica em relação ao parceiro ou companheiro. Por trás de todo apego há medo, incapacidade de desistir, resignar-se ou renunciar ao outro, mesmo que o outro cometa abusos ofensivos, desamor e sofrimento. O apegado nunca está preparado para a perda. Amor e apego nem sempre andam juntos. O amor é para ser saudável, sentido e prazeroso na forma de se relacionar com o outro. Ninguém pode viver sem afeto.
mas podemos amar sem escravidão. E aí eu volto a dizer qual é a referência de amor que você tem. Porque se você cresceu num lar onde você entendia que a sua mãe bater em você era um ato de amor, porque às vezes até o pai verbaliza isso, a mãe verbaliza isso, ou se você via uma relação doentia entre seus pais, né, onde havia violência física, verbal, você cresce entendendo que o amor é aquilo, é essa referência que você tem, né? Então, muitas vezes você tá condicionado a reproduzir esse programa sem nem perceber, por mais que te gere tristeza, porque é um amor disfuncional, né? Por mais que te gere sentimentos que não são bons, você fala, cara, mas é amor, fulano me ama, me enche de porrada, mas me ama, porque é o jeito dele de dizer que me ama, só que não é. E aí quando você começa a olhar pra fora, olhar pro mundo, e você passa a olhar pra tua relação e a dizer, porra, mas será que é isso mesmo? Né? E se é isso, por que eu tô me sentindo tão mal dentro dessa relação, dentro desse relacionamento? Né? Então quando você começa a questionar, é o primeiro sinalzinho amarelo que está sendo dado para você parar e buscar de forma consciente as escolhas que você pode fazer para mudar esse panorama, né? E às vezes são movimentos de rompimento mesmo, não tem jeito, né? Se você quer viver uma outra coisa no futuro, você tem que fazer escolhas no presente que às vezes são disruptivas, né? E isso é fato. Como cultivar bons relacionamentos? O segredo para manter bons relacionamentos durante a vida é começar com um relacionamento com você mesmo. Quando você é confiante e seguro de si, não corre atrás de migalhas de amor de outras pessoas. Pense um pouco. O que o impede de ficar sozinho? Por que você tem necessidade de estar sempre com o outro? O que o impede de aproveitar a sua própria companhia? Você está fugindo de si mesmo? É possível sentir-se pleno, amado e compreendido apenas ao ter uma boa relação consigo mesmo. Você não precisa do outro para ser completo. Além do mais, quando você se ama, você se fortalece. Você consegue lidar com desafios com a cabeça erguida e não ceder às pressões externas. Isso tudo porque você consegue encontrar a força dentro de si mesmo. É importante a gente lembrar que aquela imagem, né, das laranjas que se encaixam, né, uma parte da laranja, né, ou os coraçõezinhos de Valentine's Day, né, aquele coraçãozinho que se completa. Nós somos seres completos, gente, né? Nossa alma é completa. A gente tem uma família de alma, tem uma família de karma, a gente tem, né, ligações que são mais fortes, que são de muitas vidas, mas nós em si somos completos, né? Então a nossa alma, ela é completa. Se às vezes ela está desfragmentada, é dela própria, né? São fragmentos da nossa alma, fractais que ficaram durante as nossas existências presos num sofrimento, num trauma, mas é tudo nosso. Então, se a gente já muda a concepção a partir daí, a gente já de cara entende que, peraí, se eu sou eu e só eu, então deixa eu me cuidar, né? Então, para eu me cuidar, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que me honrar como ser divino que sou. É bem interessante a gente ficar atento a isso, tá? Porque a sociedade, ela é feita, ainda mais sociedades patriarcais, são muito feitas pra gente se sentir incapaz, né? De ser sozinho. Então, assim, eu sozinho, tá faltando alguma coisa, né? Eu preciso de um sócio, eu preciso de um, sei lá, de um filho, eu preciso, né, de um parceiro. A gente tá sempre com a sensação de que precisa de mais alguém para completar a nossa vida, e não é. Nós somos inteiros. Se você não se sente inteiro, vá buscar ajuda, vá buscar uma terapia, porque é importante que você perceba que você é inteiro. O outro, ele vem sim trazer muita coisa boa, ele vem complementar a sua história, ele vem te ajudar na sua caminhada, muitas vezes ele vem para te impor situações de desafio para que você possa crescer. Nós precisamos dos outros, mas nós temos a nós mesmos, e isso tem que ser reconhecido e integrado no nosso sistema de crenças, tá? Como você se sente quando está com alguém e sem companhia? Compare ambos os cenários para descobrir quais sentimentos atuam
como empecilhos para você encontrar a felicidade sozinho. Em seguida, pense no que você tanto busca no relacionamento com as outras pessoas. Além de carinho, você deseja ser aceito, receber validação externa, ser compreendido, fazer parte de um grupo ou ser amado? Identificar os porquês pode ajudá-lo a descobrir por onde começar o seu processo de amar a si mesmo. Então, eu convido vocês aqui a fazerem essas perguntas para vocês agora. Vou refazer aqui, tá? Além de carinho, você deseja ser aceito, receber validação externa, ser compreendido, fazer parte de um grupo e ser amado? Então, traz essa para o vídeo, se for o caso agora, depois você continua, traz essa reflexão para você agora. Identifique os porquês, que isso pode ajudá-lo a descobrir por onde você começa o seu processo de amar a si mesmo. Muitos adultos caem na armadilha de querer que os seus pais terminem, entre aspas, o trabalho que consideraram ser deles. Consideram ser deles. Isto fica visível quando criticamos os nossos pais pelas suas condutas e escolhas. Também é comum projetarmos e repetirmos os mesmos padrões de carência em outros relacionamentos, numa tentativa inconsciente de corrigir, entre aspas, o passado. Curiosamente, quem passa a vida adulta procurando viver totalmente ao contrário dos seus pais, também permanece preso às suas feridas. É como querer caminhar em frente sem parar de olhar para trás. Se quisermos experimentar a verdadeira alegria, paz e realização, temos que nos conhecer e nos apaixonar pelas nossas potências, virtudes e vulnerabilidades. Se nós temos uma ferida, né, vou fazer uma analogia grotesca, mas que eu acho que é bem fácil de todo mundo entender, né? Se nós temos uma ferida no corpo, e aí a gente não trata e fala, ok, vou conviver com isso, tá tudo certo e tal. Ela pode até dar uma saradinha e você de fato conviver com ela, mas em algum momento aquilo ali vai dar ruim, né? Ou vai ser uma bactéria que vai ter ficado no seu sangue, ou vai ser, sei lá, um edema que vai se formar ali depois quando você achou que estava tudo bem, enfim. Então a gente precisa pegar as feridas, olhar para elas com muito amor e curá-las, por menor que elas aparentem ser. Elas estão ali para nos ensinar alguma coisa, né? Elas são reflexo de alguma escolha que nós fizemos. Então vamos acolher, vamos curar e aí sim a gente segue em frente, sem ficar preso a esse machucado, sem ficar preso a essa ferida que pode desencadear outros processos piores, né? Vamos ler mais um pouquinho, hein, gente? Mais um pouquinho. Eu vou dividir em 3 aulas, mas dá para ir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Perfeccionismo. As referências familiares e convivência com pais perfeccionistas são muito significativas no processo de aprendizagem. Portanto, ainda que os pais não exijam dos filhos a mesma excelência de desempenho com o qual estão comprometidos, quando crescemos em um ambiente familiar que se mostra intolerante com o erro, assimilamos essa forma de pensar e de se comportar. Os filhos, eles não aprendem, né, com a fala, principalmente nos primeiros anos, na primeira infância, eles aprendem com os exemplos. E os exemplos para uma criança não são só aqueles exemplos muito óbvios, né? A criança ela aprende também com os exemplos da vibração, da energia, do que ela está sentindo, de como ela está captando. Ela não tem filtro. Então, de como ela está captando aquilo. Aquilo pode não ser exatamente nem o que o pai e a mãe estão falando, estão, né, querendo ensinar, mas se ela perceber daquela forma, é assim que o entendimento dela vai ser registrado no cérebro e no campo afetivo dela. Quando interpretamos que apenas o alto desempenho é bem visto, em contrapartida às falhas que geram severas críticas, acreditamos que para sermos aceitos e amados, precisamos buscar a perfeição em tudo que fazemos. Um ambiente escolar também pode contribuir para a elaboração desse tipo de compreensão. Bullying, abusos emocionais e exclusão. Sofrer humilhações ou se ver excluído de atividades em função de certas características ou inabilidades pode levar desde a criança até o adulto a buscar compensar essas falhas que geram a rejeição. Competições e comparações com o sucesso atingido por outras pessoas são situações muito fomentadas por nossa cultura.
Gente, a gente precisa, na quinta dimensão, isso é fundamental, não será mais uma competição, será uma colaboração. Isso é fundamental. Vai ser uma virada de padrão vibracional, assim, onde não haverá mais competição, mas sim colaboração. Não é incomum, portanto, que façamos uma associação entre nosso valor e nossas conquistas. Por isso, quando fracassamos, ou apenas não nos saímos tão bem quanto outra pessoa, podemos nos sentir inferiores. Adotar padrões perfeccionistas seria, assim, uma consequência dessa constante comparação. Não estamos falando da busca pela saudável superação de si mesmo com o objetivo de autoaprimoramento. O perfeccionismo aqui é uma resposta à tentativa de superar os outros, visando apenas resultados melhores que são usados como bases da autovalorização. E isso vai trazer necessariamente o quê? Uma autodesvalorização, porque não seremos perfeitos. Em nenhum momento. Você sempre vai poder ser melhor do que você é hoje. Então, ao invés de você focar na falta que está acontecendo na sua vida, já de cara sabendo que você amanhã pode ser melhor do que hoje, então veja quanto você já cresceu de ontem para hoje. Nossa, hoje eu sou melhor do que ontem. Uau! Sensacional! E amanhã você vai ser melhor do que hoje. Então, e tá tudo certo, porque é assim que funciona, né? É aquela história de olhar o copo meio cheio, meio vazio. O copo tá ali na metade, a água tá ali na metade, o líquido tá ali na metade. Não é mentira dizer que tá meio cheio, nem é mentira dizer que tá meio vazio. Agora, a perspectiva de como você olha aquilo muda tudo, né? Te conecta com a escassez ou com a abundância. Te conecta com a gratidão ou com a lamúria. O princípio irracional perfeccionista é uma exigência cultural que promove a realização pessoal, como bem-estar, sucesso, prosperidade. Ou a adequação social, como excelência, status, reconhecimento, por meio de uma suposta perfeição psicológica, comportamental, que além de inatingível, é nociva. Quando entram em nossa mente, geram estresse, fadiga, altos níveis de ansiedade, infelicidade, frustração, entre outros sintomas emocionais. Não é fundamental ser, em essência, o melhor dos melhores para alcançar o bem-estar, embora muitos digam o contrário. Se você ouviu seus pais repetirem "meu filho nasceu para vencer" ou "meu filho é um gênio" e você acreditou, substitua essa palavra por uma frase mais saudável. Nasci para fazer coisas boas, interessantes e alegres, mesmo que não sejam excepcionais. Assim, você removerá um enorme peso dos seus ombros. Se uma pessoa for perfeccionista e intolerante, não saberá lidar com a vida, porque ela não é assim. A vida não é perfeita, né? A nossa experiência na Terra, nesse planeta, quer sejamos sementes estelares, quer sejamos espíritos de muitas vidas, não interessa, né? A nossa existência nesse planeta é uma existência de aprendizagem. Quem vem para a terceira dimensão vem para evoluir. E se vai evoluir porque ainda não está perfeito, certo? Se uma pessoa for perfeccionista e intolerante, não saberá lidar com a vida, porque ela não é assim. O resultado será que a maioria dos acontecimentos do dia a dia lhe causará estresse, visto que não são como você imagina que fossem. Se nos concentrarmos em nossos erros, não veremos nossas conquistas. Se só vermos o que falta, não aproveitaremos o aqui e agora. Tagore dizia: se à noite você chorar pelo sol, não verá as estrelas. Olha, eu gostei mais desse até do que do copo d'água meio cheio, meio vazio. Vou levar essa frase para comigo, porque eu gostei muito. Meus amores, tem meia hora de vídeo, é o que eu me propus fazer nessas aulas. A gente ainda tem da página 43 até a página 71, que vai ficar para a terceira aula. Eu tenho certeza de que muitos insights estão sendo feitos agora na sua cabecinha. E eu peço para que você coloque nos comentários, compartilhe comigo e com todos aqui. Vamos expandir a nossa consciência no sentido de refletir sobre, acolher os sentimentos, as sombras, as dúvidas que vierem, permitir que downloads, né, que insights aconteçam, sejam feitos, colaborar para com o comentário do colega que estiver aqui escrevendo, trazendo a sua própria experiência, trazendo dicas da sua própria evolução, que de repente podem ser um atalho na vida dessa pessoa.
né? Vamos transformar aqui esse espaço dos comentários num espaço de autoaprendizagem, de amor, de solidariedade, de colaboração. Combinado? Então, dentro desse espírito, eu lembro a vocês que é muito importante vocês darem um like nesse vídeo e compartilharem para que outras pessoas possam também fazer parte. Vamos curar as nossas crianças interiores, porque com elas feridas fica tão mais difícil a vida, né não? Então vamos curar as nossas crianças interiores juntos, aproveitando esse livro lindo da Mariane, minha amiga. E a gente segue junto então para a próxima aula, provavelmente na próxima semana. Beijo, beijo. Fui!